Aula de Ciências, 3 de setembro, páginas de 16 a 23. Neste capítulo 2, serão apresentados os ciclos de vida de alguns animais que conhecemos, inclusive o ser humano. Veremos as alterações que ocorrem desde o nascimento e as diferenças entre os ciclos de vida. Então, aqui para iniciar, nós temos algumas reflexões. Observe a ilustração e converse com o professor para responder as questões. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as imagens. E primeiro tópico. O que você sabe sobre o nascimento dos filhotes dos animais na ilustração? Então, uma resposta pessoal sua, tá? Você que vai responder. Pode ser aí ou pode ser numa folhinha ou só uma reflexão somente. A semelhança no tipo de desenvolvimento e nascimento dos filhotes desses animais? Vamos discutir, procurar classificar os animais quanto a esse critério. Então, nós temos aí desenvolvimento em ovos, né, e desenvolvimento na barriga da mãe. Então, desenvolvimento em ovos, nós temos os pássaros, o pato, o sapo e a borboleta. E o desenvolvimento na barriga da mãe, nós temos o macaco. Caso já tenha visto o nascimento de algum animal, conte sobre o que você observou. Então, uma resposta pessoal. Página 18. Nós temos aí como nascem os animais. A reprodução é o processo pelo qual os seres vivos deixam descendentes, ou seja, geram seus filhotes. Em geral, a reprodução ocorre entre os dois indivíduos, um macho e uma fêmea. Então, as diferenças entre os machos e as fêmeas, entre os animais, os machos e as fêmeas são parecidos, mas não são iguais. Por exemplo, os machos de algumas aves são geralmente mais coloridos porque têm que atrair as fêmeas para o acasalamento, que é a união, né, do macho com a fêmea para a procriação ou reprodução. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do pato, aqui, ó, mais colorido. Observe agora o leão e a leoa. Só o macho tem juba, as fêmeas são responsáveis pela caça para a obtenção de comida para todo o grupo, enquanto os machos cuidam do território que ocupam. Página 19, preparação para o acasalamento. Então, alguns peixes executam um verdadeiro bailado subaquático. Os escorpiões também dançam, mas as aves são as que exibem as danças mais espetaculares. Quem ainda não observou um pavão fazendo roda e levantando as plumas da cauda para atrair uma fêmea? Aqui nós temos um pavão na dança nupcial. Animais ovíparos e animais vivíparos. Continuando na página 19. Depois do acasalamento, os filhotes podem se desenvolver e nascer de diferentes formas. Então, no exemplo do casal de patos, depois de acasalarem, a pata choca os ovos que colocou e, ao nascer, os filhotes bicam as cascas, saem dos ovos e são cuidados pela pata. Quando os filhotes se tornam adultos, podem se reproduzir originando outros filhotes. Os filhotes de muitos outros animais também se desenvolvem dentro de ovos, até o momento do nascimento, e por essa razão são chamados de ovíparos. São exemplos de animais ovíparos os jacarés, as tartarugas, os insetos e algumas cobras e as aves. Aqui os exemplos. Aqui na página 20. Entre os ovíparos há também diferentes tipos de ovos. Os ovos dos peixes e dos sapos, por exemplo, são lançados na água. Eles são gelatinosos e não possuem cascas. Já os ovos da tartaruga são deixados no solo. Eles possuem uma casca, assim como os ovos das aves que protegem o embrião contra as batidas e contra a perda de água. Já os animais cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo das fêmeas são chamados de vivíparos. São os animais cujos filhotes se desenvolvem dentro do corpo das fêmeas. É o que acontece, por exemplo, com a maioria dos mamíferos. Nos mamíferos, o momento do nascimento é chamado de parto. Entre esses animais, as mamas das fêmeas produzem leite que servirá para alimentar seus filhotes. Aqui um exemplo. 2 animais interessantes na página 21. Um caso interessante sobre animais diferentes é o dos marsupiais, como o canguru, cujo filhote nasce demasiadamente frágil. Depois de nascido, ele sobe até uma bolsa chamada marsúpio,
localizada na parte externa do ventre da mãe, aí vive pendurado nas mamas até que cresça o suficiente para sair. Outro caso interessante é do ornitorrinco, um mamífero que bota ovos. Isso mesmo, ele tem pelos curtos, bico e nadadeiras, semelhantes ao dos patos. Os filhotes alimentam-se do leite produzido pela mãe. Então aqui nós temos o canguru e o ornitorrinco. Aqui na página 22, temos as atividades. Número 1, complete o texto com as palavras do quadro. Revestimento, sapos, casca e crocodilo. Vocês vão completar corretamente aí os espaços. Número 2, marque V para os animais vivíparos e O para os animais ovíparos. Então, nós temos 5 animais vivíparos e nós temos 9 animais ovíparos. Número 3. Entre os animais, os machos e as fêmeas podem apresentar características que permitem distingui-los. Observe as imagens de um casal de pássaros conhecidos como sanhaçu vermelho e responda. Aqui nós temos o amarelo e o vermelho. Qual deles é o macho e qual é a fêmea? Então você vai escrever: o macho é o amarelo ou o vermelho. Letra B. Qual característica você usou para chegar a essa conclusão na questão anterior? Explique a sua resposta. Então, você tem que explicar... falar um pouco sobre a característica, por que você achou, né? Como a cor, a plumagem, tá bom? Aqui na letra B. Página 23, depois de nascer. Como você viu, os animais podem se desenvolver dentro de ovos ou do corpo da mãe. Então, eles nascem, crescem, se desenvolvem e podem se reproduzir e morrer. Muitos animais, ao nascerem, têm características semelhantes às dos adultos, mas possuem tamanho menor. É o que acontece, por exemplo, com os seres humanos e a maioria dos animais que conhecemos, como cachorro, gato, tartaruga, beija-flor, etc. Então, aqui temos uma atividade, destaque as imagens do anexo 1. Está lá no final do livro, o anexo 1, está escrito anexo 1, você vai retirar de lá, né, desta unidade, vai montar o ciclo da vida da tartaruga no seu respectivo habitat. Com as palavras do quadro, elabore uma legenda para cada imagem. Você vai formar uma frasezinha aí. As palavras são mar, ovos, fêmeas, adulta, filhotes, tartaruga, praia e areia. Então, vocês vão recortar e colar nesses espaços que estão aqui. Atividade do anexo 1, lá no final do livro, tá? Nessa primeira legenda aqui, tá? Vocês podem falar sobre as fêmeas, tá? Você pode falar sobre a praia, os ovos e a areia e montar uma frasezinha, tá? Eu sugiro aqui as fêmeas adultas vão para a praia para colocar, né, seus ovos aonde? Aqui no segundo, vocês vão falar sobre ovos, sobre nascimento, sobre filhotes, sobre tartaruga. Então, dos ovos nascem o quê, né, da tartaruga? E aqui no finalzinho, você vai falar sobre a tartaruga, que ela vive aonde? Na plataforma. Nós temos aí número 1, complete. Pontinho, pontinho, é o processo pelo qual os seres vivos deixam descendentes, ou seja, geram seus filhotes. Em geral, a reprodução ocorre entre 2 indivíduos, pontinho, pontinho, e uma, pontinho, pontinho. Letra B, os animais podem se desenvolver dentro de, pontinho, pontinho, ou do, pontinho, pontinho, da mãe. Número 2, classifica os animais em ovíparos e vivíparos. Temos aí o porco, o peixe, o golfinho e o jabuti. Vocês vão dizer se é vivíparo ou ovíparo. Número 3, o que são animais vivíparos? Você vai dizer o que são. E no número 4, o que são animais ovíparos? Tá tudo lá no livro que nós estudamos hoje.